Já bateu, Então já tá um corte gigante que vai ter Então que fazer. vamos. 3, 2, 1. Boa noite a todos. Eu sou o Daniel Lely Siqueira. Eu sou o David Souza. E eu sou a Bárbara Travasso. E juntos nós somos o Cambu Horror Lab. Hoje trouxemos coisas especiais pra vocês, mas antes de tudo a gente vai precisar do quê? Vinheta! A nossa primeira história começa em uma casinha no ano de 1848, lá em Nova York. E lá dentro tínhamos 13 irmãs. Margaret Fox, de 14 anos, Kate Fox, de 11 anos e Leia, que era a irmã mais velha. E elas começam a ouvir batidas na casa. Toque, toque, toque. Aí elas percebem que parece que tem algum espírito se comunicando. E é aí que elas decidem criar um sistema. Uma batida significa sim. 2 batidas, no caso, é não. E mais de 3 batidas significavam as letras do alfabeto para elas entenderem e tentarem se comunicar com esse espírito. Rapidamente a história se espalhou, pessoas começaram a visitar a casa e sessões espíritas começaram. E nasce algo que mudaria a cultura ocidental. O espiritismo moderno. Milhares de médios surgem, sessões espíritas se espalham por todos os Estados Unidos e pela Europa também. E aí tudo começou com apenas 3 irmãs. Mas décadas depois, Margaret Fox faz uma confissão pública. As batidas eram feitas com os dedos dos pés. Ela Eram- estava articulando, ela estalava as articulações do pé. Era um truque físico, né? Mas nessa altura milhões de pessoas já acreditavam nelas. E o pior é que mesmo depois da confissão, muita gente preferiu continuar acreditando que tinha um espírito lá. Sim, e a confissão demorou um tempo, porque essa história começou em 1848 e a confissão só veio em 1888. Caramba, demorou, hein? Teve um tempo muito longo dessa história delas e muitas pessoas acreditavam, que uma coisa que a gente não mencionou, que esse espírito, que é o que elas falavam, era de um mascate que morava naquela casa antes delas e que estava morto lá. E depois desse período, né, que passou e teve a confissão, eles foram pesquisar e foram cavar, né, essa casa delas, né? E encontraram realmente um corpo lá, mas não sabiam identificar se era realmente desse mascate, se era um homem ou uma mulher. Mesmo ela desmentindo a história, sabendo que era fake, que elas forjaram muita coisa, porque elas ganharam muito dinheiro com isso, né? Elas venderam ingressos, elas se apresentavam em teatros, e depois disso eles descobriram que tinha realmente alguém lá, só que aí não sabe se realmente era esse homem, se realmente teve alguma comunicação entre elas e esse espírito, e a partir daí elas começaram a inventar um pouco mais sobre. E é uma coisa que não se sabe até hoje. Por isso que a fraude é uma coisa um pouco complicada, né? Quando a gente pensa que não é apenas... Eu acho que falta esperança. Por exemplo, tem um mágico chamado Mágico Mentalista no YouTube e ele desmascara essas pessoas. E é o que ele diz. Não estou dizendo que não exista. Eu só sou contra as pessoas forjarem esse resultado porque eles estão lidando com coisas muito profundas. Exatamente, com a fé das pessoas. E é isso que cria um efeito manada, né? Ou um efeito Mandela. Efeito Que as Mandela. pessoas começam a querer acreditar nas coisas, porque um falou que deu certo, e aí começa essa fake news que vai rodando até um ponto da história que você não sabe mais o que foi inventado e o que realmente aconteceu, né? Bah, fala um pouquinho pra gente, pra galera de casa, o que é o efeito Mandela. Vamos lá, gente. O efeito Mandela, como vocês sabem, nasceu do Nelson Mandela. Começou com ele lá na década de 80, quando ele foi preso. Existiu uma fake news, né? Na época, dizendo que ele morreu na prisão, na década de 80. Sendo que, e assim, aquele surto coletivo. Várias pessoas falaram, não, eu vi, eu fiquei sabendo da morte dele, formas como ele foi assassinado na prisão. Só que assim, gente, ele saiu da prisão e foi eleito ainda. Então, O presidente. Mais do que vivo. Cara. exatamente, é aí que começou, né? Por isso o nome, efeito Mandela, que é quando as pessoas criam uma memória coletiva falsa e elas acreditam tanto nisso que elas começam a criar fatos, né? Que não existem para concretizar essa informação. E fatos que nunca existiram. Então a gente tem, né, de exemplos, o monóculo do Monópoly, que também não existe, né? O espelho, espelho meu, da Branca de Neve, que nunca foi essa frase. Então tem várias histerias coletivas que a gente fala, que as pessoas criaram alguma fanfic e que foi tão falada, tão concretizada, que hoje as pessoas
metade acha que é real e metade acha que não é. A famosa loira do banheiro entra nisso também, será? Como? Não, a loira do banheiro existiu mesmo. Como Será? Temos que conversar sobre isso. Nossa, eu pesquisei na internet exatamente, então aqui a gente já tem duas divergências. Pra mim, o que eu pesquisei é que não tem nenhum fato concreto sem ser a fanfic de escola. Entendeu? Não, ela tem nome e sobrenome. É importante depois a gente deixar isso em flow agora, porque vocês viram, a gente vai Quem jogando. sabe, aqui. comenta aí embaixo, fala pra gente. Ela tem nome e sobrenome. Eu vi aquele Daniel alguma coisa, que tem um canal só de sobrenatural. E ele falou nome e sobrenome, enfim, a escola que ela participou. Ele conta, mas depois vamos um dia trazer, que eu acho que vai ser legal. Exato. Interessante. Eu adoraria tentar fazer isso. Eu testei e não deu de nada. Não, já- eu na escola a gente fazia, mas o cagar só de Então, começar já dava. E era uma coisa que eu tava comentando com o David. É um negócio, uma lenda que a gente normalmente testava na escola. É, no banheiro de casa não funciona. Era uma coisa que foi criado na escola, por isso que a gente acha, eu pelo menos acho que vai nesse efeito Mandela, de que é uma fanfic tão bem criada, tão bem construída, que eles vão pegar os mínimos detalhes pra concretizar essa falsa verdade do nome, de detalhes, mas historicamente eu não achei nada sobre a loira do banheiro. Mas, por exemplo, se a gente parar pra pensar, tem todos os elementos que servem pra invocar, abre aspas, uma entidade. Exato. O negócio do espelho, do portal, que a gente comenta sempre, né? Uhum. Tem o portal, tem o espelho. Sim. Tem a invocação. A invocação que tem que ser 3 vezes o nome dela, né? A gente falou isso de números já, 7 vezes, 3 vezes, Isso. 13. Então por que esse número E eu também? queria entender, porque o 7 já é uma coisa mais comum, né? Mas o 3. Porque tem isso em vários filmes também, né? Falar 3 toques na parede, 3 Isso. batidinhas na porta, chamar 3 vezes, virou juice, virou Falando juice, em virou 3, juice. vocês viram no grupo que eu mandei pra vocês? Vimos, claro. Que eu acordo há um bom tempo, às 3 horas da manhã. E aí eu Vimos falei pra mesmo. eles assim, no carro, eu falei, gente, eu vou mandar uma mensagem no grupo pra vocês verem que não é mentira. E eu já cheguei de dormir. Eu acho pra mim que ele colocou pra despertar, só pra falar que acorda todo É, dia não, esse aí horário. depois eu vi que eu mandei um Mandou pouquinho mensagem e voltou a dormir. Não, 2h58. Tenho certeza. Mas é muito estranho, gente. Eu falo, por que esse horário? Eu penso assim, às 3 da manhã, meia-noite, falam que é a hora da bruxa. Às 3 da manhã é a hora do demônio. Então tem essa referência que às 3 da manhã é quando o fio, né, do submundo fica mais fino e os espíritos maldosos saem. E também tem na bruxaria a lei da tríplice. Lei da tríplice. Deixa eu falar direito. Tem a ver com Hecate, não? Tem a ver com Tem Hecate a ver com também, entendeu? Que são as 3 moiras, né? A jovem, a anciã e a mãe. Entendeu? Então vem isso também do seu desejo de desejar 3 vezes alguma coisa, deseja o mal 3 vezes contra alguém que ele voltará. Aliás, 3 vezes 3. aliás, deseja o mal pra alguém e ele voltará 3 vezes contra você. Então essa regra do 3 é muito aplicada no mundo do espiritismo. Interessante, bem interessante isso. É. E dizem também que é a hora inversa da hora da morte de Cristo, né? Que a gente já comentou. Por isso a hora do demônio, entendeu? É, que Cristo morreu 3 da tarde e aí Cristo volta às 3 horas da manhã. Exatamente. Não, Cristo não, o diabo zomba dele aparecendo às 3 da manhã. Que faz a referência a tudo do ao contrário. Então, por isso a cruz ao contrário, que é o deboche do diabo em relação a Cristo, a religião católica, enfim, tudo isso. Mas falando de farsa, uma Vamos coisa falar. importante a gente pensar é assim, pra mim, o elemento dolo é importante. A intenção. Sim. Por exemplo, onde que a farsa ela é algo prejudicial, algo ruim, e onde que a própria pessoa não sabe. Por exemplo, quem frequenta a religião da Umbanda, do Candomblé, a gente tem um termo chamado marmotear, né? Marmotagem, que significa o quê? É aquela pessoa já saiu do consulente, né? A pessoa tá incorporando, mas ela não incorporou de verdade, ela tá atuando. E aí eles chamam de marmota, né? marmotando. Tá marmoteando, não então a pode gente ser usa muito marmota. esse termo na companhia também, né? Então vem daí. Isso, não, mas o sabia. marmotear é da Umbanda. E aí a gente pensa, tá, Nossa, O o pessoal evangélico pegou bem, né? Essas coisas. não, então, mas você pensa, o incorporar, ele é uma marmotagem, você percebe, dizem que tem traços muito específicos, enfim. Mas até quando isso é uma fraude? E até quando isso é só uma forma de você se sentir pertencente a alguma coisa? Assim, o que tem de maldade pra gente chamar de fraude Uhum. ou não? Eu acho que tá no dolo, ou seja, na intenção. E nesse caso, as pessoas que. Porque tem muita gente que acredita realmente, né? Que tá incorporando. Entraria também como histeria coletiva? Com certeza. Porque assim, obviamente, tem os que realmente acontece, que incorporam, que tem essa mediunidade, que tá lá trabalhando isso.
Mas tem a galera que tá lá, quer pertencer e acha que por estar no ambiente, tá se sentindo, tá realmente mais sensitivo a isso, não necessariamente está incorporado, mas ela acha que tá e acaba acontecendo as coisas e vem entra o termo marmotagem. Pode ser também uma histeria não coletiva, mas de parte dessas pessoas que frequentam. Eu acho que sim. Gente, não deixando claro, é só uma incógnita, só deixando aberto, sem A preconceito gente a nenhuma religião. Claro, está levantando para debate. Eu acredito muito no que você falou, que foi um negócio construído ao longo do tempo. Primeiro com uma intenção, porque assim, para você mover uma pessoa a ter fé, você tem que fazer ela acreditar. Para ela acreditar, às vezes você, numa forma só dela ter fé, você quer induzi-la a ter essa crença. Como uma forma de instigar a fé das pessoas que não estavam crendo tanto naquela situação. Então, por mais que fossem reais, tinha uns descrentes ali. Então, uma forma de induzi-los começou como algo inocente, tipo, ativar a fé deles, e depois virou uma coisa comum. Começou a naturalizar, começou a usar isso como uma forma de prender o público nessa coisa, quase um show, sabe? Sim. A pessoa espera ver esse tipo de coisa, o demônio saindo, entrando, a pessoa se ressuscitando, sei lá o quê. E você tá falando mais das igrejas evangélicas. Não, eu não disse isso. Não, tá, enfim, mas essa coisa de incorporar. Eu qual não, lugar não era? saiu da minha boca isso aí. Demônio a gente não tem na Umbanda, né, por exemplo. A gente tem na igreja evangélica. Eu confesso que eu conheci alguns artistas que já foram trabalhar lá. Dar uma incorporadinha, andar de cadeira de rodas. Isso não é já uma... teve a situação lá, né? Que já desvendaram que muitas pessoas eram pagas. Tanto que tem muitos vídeos que são memes aí, né? De uma menina falando do álcool, né? Sente o cheiro, fala, ai, sinto vontade. Do menino do entorpecente, não vou falar, né? Que ele fala, essa é da boa, é verdinha, né? Isso. Tem vários memes aí, e são pessoas que foram pagas e depois vieram pra falar, que pagaram, tipo, era coisa de 50 100 reais, 100 reais, é. E pesquisem, tem um nome que é muito legal para quem gosta de pesquisar sobre fraudes, sobre pessoas que desmascaram. Tem um cara que para mim é o número 1, chamado James Randi, que é um mágico americano, que criou o Instituto James Randi, já falamos aqui, e que ele oferece o prêmio de $1 milhão para quem conseguir levar alguma prova sobrenatural que ninguém consegue reproduzir. Que eles não consigam desmascarar. E ele já morreu e continua esse prêmio em voga. Inclusive, teve um cara brasileiro, não era o Uri Geller, era o Thomas Green Morse, que é o brasileiro, que entortava colher, entortava esse nome? copo. Nome de gringo. E esse Thomas, ele era muito forte, assim, todo mundo, você vê vídeos dele com a Gal Costa, com o Tom Jobim, ele cobrava fortunas. Sério? E ele, nossa, ele ficou famoso no Fantástico, assim, ele fazia aparecer essência dos dedos dele, assim, na mão das pessoas, cheirosa, e tudo era truque, e truque barato. Caramba. E aí um dia os mágicos resolveram pegar ele pra desmascarar. E aí ele tinha um flash que ele acendia embaixo da mesa, e aí brilhava a cara dele, caiu o flash no chão. Meu Deus. Esse tipo de coisa. E aí ele foi desmascarado, mas até hoje ele é um cara que continua vivendo disso, de guru. Diferente do Uri Geller, que agora ele vende, ele é corretor de imóvel, enfim. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Mesmo depois de ter sido desmascarado, ele ainda continua trabalhando com isso? Exatamente, ainda tem, ele é milionário e ainda tem gente que acredita nele. Tanto que esse James Randi que eu tava falando, desafiou. Falou, então vem aqui no instituto, não na tua casa, vem no instituto que eu quero, nós vamos fazer o teste. Você não quer ganhar $1 milhão? E ele falou, eu vou no Fantástico. Cara de pau, né? Mas sempre não aparecia. Quando chegava a data, aí um dia que tava o instituto fechado, ele foi até lá, tirar foto na porta. Falou, eu vim, você não veio? E ele mora nos Estados Unidos hoje. Malandrinho. Nossa, Thomas Green Morse, ele muito bom. marqueteiro. Mas é isso, a fraude, ali ela mora num lugar muito ruim. Mas a questão, a minha mãe sempre falava isso, eu sempre achei muito legal. Onde tem fé tem milagre. Então, às vezes, que seja um mau pastor, que Sim. seja um pastor canalha, mas se ele despertar uma fé verdadeira na pessoa, eu acredito que a pessoa consiga até um processo de cura. Sim, a palavra tem poder, né? Energia, então. Exato, então eu acho que vai muito disso que a gente falou, que é histeria coletiva. Esse foi um grande exemplo pra mim, que o cara foi desmascarado e continua tendo gente apoiando, acreditando, mas no sentido de começou com esse intuito, de tipo assim, se eu precisar enganar a pessoa pra que ela acredite e ela se cure, que bom, os fins justificam os meios, né? Vamos colocar assim. Só que hoje a gente sabe que os fins não é só cura, gente.
Os Sim. fins é enganar as pessoas com algum... E faturar com a enganação, né? Entendeu? É sobre isso aí. Então, pra mim, que aí se perdeu a histeria coletiva. Gente, falando em faturar, então, eu acho que a gente pode vir aqui pro Brasil. Você falou o caso das irmãs Fox, Sim. nos Estados Unidos. A gente pode falar de um caso que ficou famoso recentemente. Aquele que né? a gente tava vendo hoje, Inclusive, eu tive familiares que iam até lá, não é verdade? É um dos casos mais chocantes de fé e fraude que a gente teve aqui no Brasil. Vocês vão ficar sabendo agora. João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus. Durante décadas, ele ficou famoso por realizar cirurgias espirituais. Relatos diziam que ele incorporava espírito, realizava curas, fazia cirurgias sem anestesia, utilizando bisturis e equipamentos cirúrgicos de verdade. Políticos, celebridades e até jornalistas internacionais eram visitados pelo médium. Pessoas vinham do mundo inteiro, a cidade de Abadiânia virou um polo espiritual. E qual o problema disso? Em 2018, tudo desmoronou. Uma média de 600 mulheres relataram abuso sexual, manipulação espiritual e coerção psicológica. Infelizmente, muitas mulheres entendiam que esse abuso fazia parte da cura. E esse é o ponto mais assustador. Quando fé, autoridade e vulnerabilidade se misturam, as vítimas não percebem que estão sendo manipuladas. João de Deus foi condenado a 118 anos de prisão. E o caso virou um extremo exemplo de como o charlatanismo espiritual pode prosperar quando ninguém questiona ele. Uma coisa que eu sempre falo, né? A Abadiânia, não sei se vocês já chegaram a ir lá. Não, não fui ainda. Eu Quero passei ir. por Abadiânia, mas tudo lá na época era sobre João de Deus. E aí, inclusive, tinha uma coisa que era um apelo que eu achava muita sacanagem. Ele não cobrava pelas cirurgias. Eles não cobravam nada. Pelo Então, abuso. você via pelo abuso, exatamente. Você via muito gringo. Você via placas nos hotéis em francês, em inglês, em japonês. O pessoal vinha do mundo inteiro para se tratar com ele. Então a Abadiânia virou uma cidade-zona de João de Deus. Virou uma cidade turística, né? E não, fizeram até documentário sobre ele, porque ele vendia essa imagem de ser um homem simples, um homem com poucos recursos, mas que realizava grandes milagres, grandes rituais espirituais. Então ele criou essa imagem de ser um homem simples de Deus mesmo, entendeu? Então eu acho que essa foi uma das maiores farsas dele, sabe? De atrair as pessoas por isso, sabe? E o que afirmou, né? Isso porque geralmente quando a gente fala é farsa, é porque a pessoa tá cobrando pra isso, né? E no caso dele, ele não cobrava. Então eu falava, não, então esse cara, ele realmente faz o negócio acontecer, porque ele não tá nem cobrando, ele não tá faturando com isso. E o principal, ele era um cara validado pela mídia. Ele conseguiu a validação da mídia, o que fazia com que todas as pessoas acreditassem fielmente nele. Sim. Um outro autor chamado Richard Dawkins, também mais um autor legal para procurar, que é um ateu professor de Harvard ou de Oxford, não me lembro. Ele é inglês. E ele escreveu Deus um Delírio, O Gênio Egoísta. Muitos livros são muito legais, mas são livros de ateísmo. Ele falava, porque tem um lugar de Fátima em Portugal que opera milagres, então você vê galera indo de maca, de cadeira de rodas, pendurada nas costas do familiar. E aí ele pergunta pro cara, vocês têm alguma documentação dos milagres que ocorrem aqui? O cara falou, temos. Ele falou, quantos? Ele fez quase 300. Aí Dawkins fala assim, peraí, quantas pessoas passam por semana aqui? Ele, 30 mil pessoas. Um número pequeno, né? Pra quem faz tanto, né? Aí ele Tantos falou, milagres, são nossa, 300. se esse milagre de Fátima, que é esse local de Portugal, tá há tanto tempo, com 30 mil pessoas, assim, semana aqui, e você tem 300 milagres feitos, não quer dizer que as pessoas iriam se curar de qualquer forma se estivessem em casa? E é um questionamento pesado esse, mas foi igual ao João de Deus. Não que, é o que eu tava falando, ó, a fé, ela opera milagres. Sim. Né? Sim. E quando Onde que tem fé, tem foi? milagre. E quando que foi que a máscara de, na verdade, não João de Deus, né? João Teixeira de Faria, é o nome dele, caiu. Foi num programa do Bial, em 2018, que começaram várias mulheres a relatar, algumas mulheres, no caso, no começo do programa, que foram abusadas sexualmente por esse médium, né? E aí, depois desse programa do Bial, que começaram a receber várias ligações que eram muito mais do que essas mulheres que foram escolhidas para entrevista. Porque começou com essa fanfic. Quando começaram outras a ligar e dizer que também aconteceu isso com elas,
Que é aí que o Ministério Público resolveu abrir um inquérito e não descobriu só as coisas de abuso sexual. Era abuso do tipo... Ele tinha abuso durante os atendimentos, uso da autoridade espiritual, então ele ameaçava as vítimas, né, com apelo espiritual, falando que elas iam pro inferno, que alguma coisa ia acontecer com elas, com a família dela, caso elas denunciassem ele. Então ele fazia todo esse acuamento para que elas não denunciassem. Depois descobrindo coisas de drogas, de armas em posse dele. Foi um negócio muito maior que estava envolvido, né? Então, Eu me lembro que ele tinha um tesouro pedras preciosas, de né? pedras preciosas e da galera levar as joias todas para conseguir se virar. Eu achava isso muito bizarro. Como que a pessoa, o João de Deus, se a gente pensa, tinha tanto poder a ponto e tanta autoridade, né? A ponto de conseguir simplesmente convencer a todos de que isso daí era real. Exato. E eu penso também para as mulheres, é lógico que é uma coisa extremamente traumática e de alguma forma ela se envergonha, a maioria era casada, era mãe, era criança, era adolescente. Então, eles preferiam simplesmente esquecer. Muitas não denunciaram até pelo porte que ele, né? Tipo, a notoriedade Pela que ele força tinha. que ele tinha, ele era Tipo, poderoso como eu na vou falar cidade. mal de uma pessoa dessa que tem uma cidade com ele, tem a mídia com ele também, né? Então, ela ser taxada de louca ou de estar tentando, sei lá, fazer qualquer coisa contra ele pra ganhar dinheiro ou fama, seria muito grande. Só a partir de uma certa quantidade de mulheres que se sentiram confortáveis depois de uma denúncia e várias outras foram surgindo, né? Não foi esse tipo de cara que várias já falaram de uma vez só. E demorou muito tempo. Exato. Com muitos anos, Muitos né? anos. Exato. Então o que a gente fala é isso. Basta a primeira ter coragem, porque é muita coragem pra você conseguir sair de um lugar que você é anônimo e você vai atacar uma pessoa que é amada pela maioria, que vai pra cima de você. E o pior, gente, é que ele não... 118 anos, né? Você falou dele. 118 anos. Mas ele não cumpriu tudo na prisão, não. Regime fechado. Parte ele cumpriu um regime aberto por questões de saúde. Mas ele já Tadinho. saiu? Ele tá fora da cadeia? João de Deus, acho que sim, se não me engano, Ou sim. morreu? Não sei se ele Eu morreu. acredito Eu que acho que ele tenha saiu, morrido, gente. se não me engano, Ai, tomara. eu posso estar confundindo, mas eu acho que ele saiu de lá e foi internado como... Ele foi internado em um outro local, eu posso estar enganado. Não, mas como ele tem mais de 70 anos, ele consegue impor uma eu progressão acho que ele de regime foi... fácil. Foi Conseguiu a pra informação, Babs? sanatório. Olha lá, não morreu, gente. Ele foi preso, né? Como eu falei, em dezembro de 2018, cumprindo a pena, tendo a progressão para o regime domiciliar em 2021, por causa de saúde. Então tá lá, vivo, vivendo a vida enquanto nisso, né? Só me corrijam, eu acho que ele é retratado numa série recente. Eu posso estar enganado, não sei se é ele, mas eu acredito que seja ele, que falam que ele forjou até a doença porque ele queria muito sair da prisão e ficar num outro lugar, que ele achava que ia estar mais tranquilo, que seria um sanatório, praticamente. E ele foi transferido para esse lugar depois de muito tempo. Não, ele foi para o domiciliar, tá em casa. Olha que bacana. Aliás, não era João de Deus? Como que ele fica doente? Não é? Cadê? Que é a pergunta que Jô Soares fez sem querer. Para os mais novos, vocês não sabem, era um maior entrevistador que a gente tinha. Sou fã Ele do perguntou pro Edir Macedo: você faz milagres? Faço. Então por que você tá de óculos? E foi genial, porque foi muito espontâneo, Sim. assim, tipo. E aí, nossa, ele deu uma volta. Inclusive, lembra muito o caso do Roger Abdelmaci, vocês lembram dele? Sim. Ah, então, me enganei real. Na verdade, o caso que eu tava falando é desse... Ah, do Sim. Roger. Me dá uma relembrada. O aqui. Roger, com velho. ele era um cara que era um médico inseminador das estrelas. Então ele ficou muito famoso na televisão, ele inseminava e ele se dizia Deus, que ele conseguia gerar crianças, Gerar ele fazia vida, inseminação. E, na verdade, era estupros, né? E ele Das estuprava, ele mulheres. sedava a mulher e abusava dela à vontade. Meu... E aí uma delas acordou durante uma sedação. E aí ela resolveu comentar. Muitas não comentavam porque eram casadas sempre com um cara rico. Então elas acabavam escondendo. E essa que acordou no meio da sedação, ele meio que tentou fazer ela ser internada, como louca. É claro. Ele falou, ela tá alucinando, tal, pro marido, né? E aí aconteceu que uma denunciou, todo mundo começou a denunciar, mais de 80 denúncias. Enquanto isso aconteceu, ele fugiu pro Paraguai, mudou o nome, mudou tudo. E aí a polícia do Paraguai conseguiu pegá-lo e agora ele tá, eu não sei ainda, né? Então, mas- eu me enganei. Era ele, na verdade, que tá sendo forjou a retratado doença. nessa série, que pedia laudos de, estou doente, pra tentar pedir uma transferência. E eles, finalmente, depois de muito tempo, ele conseguiu a transferência, mas pra um sanatório. É um relaxamento de pena. Assim, é óbvio, pelo direito, se você é doente, você não pode ficar num convívio
Mas a doença só aparece aí, né? Nós temos casos de políticos até também que estavam super bem andando de jet ski e agora Doideira, né, Do menino? nada não nem consegue anda, não nem se respira. mexer, exato. E em consequência de uma coisa que ocorreu, passou 4 anos de boa e voltou. Né? Fazer coisas aí, né, no governo. Então isso é uma coisa que a gente tem. Infelizmente é a nossa lei, né? Eu não sei se a gente critica e se ajuda. Quem te critica? Ah, e uma coisa importante de lembrar que a cidade depois de Abadiânia, eu falei certo? É isso? Abadiânia. Abadiânia ficou deserta depois, porque ela era um ponto turístico. Por Só que- causa do João de Deus também. Exatamente, é por conta dele, a cidade virou um ponto turístico, porque vinha muitos turistas, vinham pessoas do Brasil inteiro também, todo. do mundo todo. Fora do mundo, né? Então eles tiveram que fazer hotéis, resorts, restaurantes, como o Dan comentou, tinha placa nos Em hotéis e outros nos restaurantes em outros idiomas, e nisso, depois de que estourou todo o caso, né, de que ele foi denunciado, condenado, e a cidade ficou deserta, porque não é uma cidade turística naturalmente aqui no Brasil. Então os hotéis pararam de receber pessoas, então a cidade virou uma cidade deserta. Gente, E parece um pacto, né? Aquela coisa que você Você paga, né? Você tá Exatamente em pagando um vida. preço, porque é uma cidade pequenininha que eu até, então, sem ser essa história, eu nunca tinha ouvido falar. Imagina a população, a riqueza, o capitalismo girando ali e do nada, Sim, sumiu tudo e é interessante porque imagina quanta coisa pode ter nessa cidade, tipo, isso falando questão espiritual também. Porque tinha muita gente lá que acreditava, mas também tinha muita gente que, cara, não aconteceu nenhum milagre, como que tava a revolta dessa pessoa, o que que ela emanava pra esse lugar também. E as pessoas contavam muito com isso também, os moradores dessa cidade, né? Então, como que tá essas pessoas depois, né, que estourou tudo? O que que elas fizeram da sua vida depois? Abandonaram a cidade, abriram um outro comércio? Como que foi o pós também? E como ele complicado. ficou décadas por lá, imagina, tem gente que cresceu lá, foi o primeiro emprego, e aí 15, 20 anos depois, trabalhando no mesmo lugar, não existe mais. Sim. Porque não tem nada a fazer em Abadiânia antigamente que não fosse a visita, né, no local dele. E eu me lembro que é longe, viu? Você desce de avião em Brasília, 10, 12 horas de carro até Abadiânia. caramba. Nossa, super pertinho, né? Bem turístico, né? E é um efeito manada não só pra ele, né? Foi pra cidade inteira. Da mesma forma que eles eram amados, adorados, todo mundo investia neles, do nada, eles fizeram parte da farsa, mesmo sem querer. E tem que saber até onde era sem querer também, né? Porque tem muita gente, tipo, Que só se misturaram beneficiava, muito dinheiro com isso, né? Então muita gente não queria que ele fosse preso mesmo, ele sendo culpado. Quem é de São Paulo vai imaginar o que era Abadiânia, mas em um microcosmos, não tão micro, que é a Aparecida do Norte. Sim, sim. A minha irmã estava me contando que ela foi há um tempo atrás levar a avó dela para lá. E ela falou que tinham shopping centers assim, tipo, tudo lá é mercadoria. Do Sim. presépio de Natal, a água benta, uma garrafinha de 200 ml de água benta, R$ 25. Nossa. Meu Deus. Aí, assim, os restaurantes que tem lá são todos restaurantes que servem a Aparecida do Norte. A Basílica, né, da Nossa Senhora Aparecida. E aí, é quase a mesma coisa. Lógico que não é a mesma coisa aqui do João de Deus, enfim. Mas essa questão coisa comercial, né? se Questão construir a economia em volta da fé das pessoas. Sim. E, ao mesmo tempo, lá tem a imagem, né, da Nossa Senhora Aparecida. Tem a Sim. imagem que os pescadores encontraram, que ela é preta, que fica num lugar lá e tal. Sei. É muito engraçado. Quando eu fui, faz muitos anos, eu fui algumas vezes, tem uma urna de pôr dinheiro Você tá brincando? no caminho que você tá indo pra Santa. Podem comentar aí quem já foi lá e sabe. Tem uma urninha de pôr dinheiro, mas pertinho da Santa. Aí do Neida eu vi minha avó colocando muito dinheiro. Bolo de nota de R$ 100, R$ 50. Eu falei, Como assim, vovó? e aí é lógico que é de graça, né? Por exemplo, eu já fui pro Juazeiro do Norte. Juazeiro, você vê que é muito pobre, mas também tem toda uma economia em volta. Vendem Sim. santinhos, vendem tercinho, vendem... E tem até a Área dos Milagres, que é um lugar horroroso. Você já foi em Áreas de Milagres da Santa? Não frequentei Tem nenhum desses lugares. Cabeça santos. de parafina, mão de parafina, fígado de parafina. Você compra... Tem a lojinha. Pra quê? Não entendi. Se você curou seu pé, você compra um pé de parafina e leva pro lugar dos milagres. Desculpa. Aí é muito engraçado. Eu tenho aí as cabeças. Eu ainda tenho cabeça que eu comprei pra pôr peruca e não deu certo que ela quebra. Mas você compra. Então, assim, tem rim, juro, tem fígado, tem coração.
Você Gente, compra de parafina e quando cura, você leva lá. Sendo bem sincero, eu não acho errado. Porque assim, se a gente for ver, são cidades muito pequenas e geralmente no interior. Então, assim, eles têm que pensar. Geralmente essas cidades nem comportam tanta gente, receber Sim. tanta gente. Sim. Então, se é uma forma da cidade ganhar dinheiro e não precisar ir para outros lugares, para outras cidades para ter um emprego, eu não acho um problema. Porém, tem que ver, por exemplo, na questão da Aparecida, eu acho muito viável e compra quem quer, não é obrigado a nada, compra quem quer. E Sim. assim, na questão lá do João de Deus, já acho um pouco mais complicado porque era uma cidade em volta de crime, né? Exato. Mesmo que não soubessem, Ninguém né? sabia exatamente. É isso, onde você pega a fé da pessoa e aplica no seu objetivo individualista, entendeu? De tipo, eu quero realmente que essa pessoa se cure, eu quero que ela tenha fé, ou se eu quero que ela compre o que eu quero que ela compre, que ela me dê o que eu quero que ela me dê. E eu vou manipular a mente dela em prol disso. É. É Vai ter muita gente que vai fazer isso pelo modo, tipo, estou vendendo isso pra cultivar, pra não precisar ir pra outro lugar, enfim, como eu já disse. Mas tem muita gente também falando, tem uns doidos aí, uns bobão que tá comprando coisa, eu vou vender, sei lá, isso aqui falar que Jesus passou e deu um beijo nisso aqui, então comprem. Tem pastor que vende pedaço da arca, né? Madeira da arca, Areia. azeite ungido. Mar do, sei lá, água do Mar Morto, Pedaços sei da lá. madeira da Arca de Noé. É. E quando você vai ver, é o pedaço da porta da casa do querido. Ai, gente, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo, deixar pros anais da história. Anais? Eu nunca vou esquecer o dia que a minha mãe chegou pra mim e falou assim, ela falou, Dani, eu arrumei um pai de santo pra tirar todos os bichos que estão na casa. E aí eu achei o máximo. Eu falei, pô, que legal. Ô, gente, tem uma quarta B aqui. Porque quando eu falei a palavra anais da história, olha, os filma. Eles não conhecem o vernáculo. O problema não foi entendeu? você dizer, foi ela só. Anais? Eles não conhecem o Pequenos vernáculo. anais, aí né? eles Pequeno não comentário. acreditam. Bom, Perdão, tá vendo? É corta. seríssimo aqui. Olha. Comerciais, mentira. Você nem ouviu o que eu falei. É Funix o que eu falei pra você. Vamos lá, vamos de novo. Posso nem opinar. Você A falou. minha mãe, ela veio me chamar um dia, ela falou que arrumou um pai de santo pra ir lá em casa, que ele foi numa amiga dela, foi muito bom. Eu só olhei e falei, quando eu olhei era um negão do tamanho da porta, 2 metros de altura. Falei, gente do Dá céu. nem pra contestar, né? Não dá Fala, nem pra mentiroso. contestar. E aí, de repente, ela falou, não, mas ele não cobra nada. Eu falei, mãe, não cobra nada. Ela falou, de jeito nenhum. Então, vai lá. Aí lá foi o cara. Então vai lá, vai lá. O cara foi na minha casa. Na época eu morava com a minha mãe, devia ter uns 19 anos por aí. Aí do meio dele estourava pólvora, aí chega. Aí Falando em línguas. ia pra uma parte da casa. Aí de repente eu vi a minha mãe, coitada, começou a fugir de mim. Assim, ficar mais esguia e tal. A gente já tinha tirado ele de lá, fomos pra onde ela tinha empresa e tal. E aí eu chamei as funcionárias dela. Falei, vem cá, o que é isso que tá acontecendo aqui? Por que ela tá aí, sorrateira? Aí uma das meninas me confessou. Falei, ai, Dani, é porque ele cobrou uma puta grana dela. E ela tá sem graça. Aí eu falei, como assim? Aí eu chamei minha mãe. Falei, mãe, você falou que ele não cobrava? Ela falou, não, mas ele não cobra mesmo. Não. É que ele cobra por Exu. E viu 7. Ah, olha só. Aí eu viu 7. Quanto era por Exu? Então, eu falei, eu via 20, né? Porque ele entrou na casa, ele escaneou quantas televisões, a marca da geladeira. Aí ele cobrou por Exu. Eu nunca vou esquecer. Mas eu tô falando Por Exu. por Exu. Olha, ouçam, que absurdo, que desrespeito. Que sem noção. E aí eu gente. fui ver. Isso eu tô falando de 2000 e se eu tinha 19 anos, 2005, 2004. Ele cobrou R$30 por Exu. 210. Salário mínimo, Na época, na época era isso, 250. Entendi, não. o e aí, querido de- fez o mês dele ali. Ele queria fazer o. Não, ele queria fazer. Porque aí eu falei, eu não vou deixar. Não, eu imagina vou como ele foi cobrado depois disso, né? Porque brincando, né? Com uma galera. Não, Tá mas eu louco. consegui não pagar. Não vou explicar como, mas assim, eu levei ele até o metrô e falei, não. Não, eu imagino muito, desculpa a sua mãe, R$250 porque eu achei tantos Exus. Ela fala, putz, só tenho 300. Não, tudo bem, eu tiro mais um daqui. Peraí, tem outro. Eu arranjo outro pra Pera, dar. tem pomba gira também. Peraí. Aí a Menina, outra não sai.
Eu vi umas 7 saias passando ali naquele Ali, ó, corredor. já Gente, tira a pelo amor de inflação, Deus. multiplica, dá certo. Eu dei uma cara de pau brincando com, sabe, com a religião alheia. Sim. E é muito desrespeitoso. É um extremo Não, e desrespeito. por que que minha mãe tava se escondendo de mim? Eu acho que eu nunca contei essa história pra vocês. Não. Mas por que que ela tava se escondendo de mim? Porque o cara falou, se não pagar, pode morrer gente até na Ah casa. lá. E aí minha mãe ficou, inclusive ela vai ouvir esse podcast, ela vai lembrar disso, ela ficou mal. E aí ela tava se escondendo de mim pra pagar o dinheiro do cara. Porque ela achou que você que ia morrer? Não sei, mas assim, ela queria que eu fizesse isso. Tanto que ele me deu um passe, que ele deu passe em todo mundo, muito estranho. Por isso eu falei, isso aí tem coisa errada. E aí eu falei, mãe, dá aqui o dinheiro, eu levo ele no metrô, fica tranquila. Eu falei, eu não vou pagar. E aí? Tem coisa que eu não posso falar, mas eu falei pra ele, você... Fica na imaginação de vocês. Falei pra ele, você, né? Não vai cobrar, querido. Não vai quero. estar tendo, né, Não vai moço? tendo. Deixa os Exu comigo, tá tudo bem. Ele tá bem, tá, gente? Não, ele tá O bem, cara não aconteceu nada de ótimo, ruim. ele Quer tá dizer, ótimo. não sabemos, né? Porque com quem ele mexeu, né? Não, Será não que ele tá aconteceu nada bem? de ruim Não, mesmo. Mas exato. assim, ele Porque ele, né? mau caráter, pilantra, e esse tipo de pilantra eu sempre quis desmascarar. Que mexe com a fé das pessoas, é muito Não, e a baixo. conta chega, Não, né? e entra na casa. Desrespeitoso. E ele vê quantas televisões você tem, ele vê quantas portas tem até chegar em. Porque ele falou que precisava benzer não, dar o passe, como ele dizia, na casa toda. Então ele andou em cada canto da casa. Então eu falei, se ainda não dá um apavoro nesse cara agora, ele vai querer voltar. Sim. Porque ele pode, e o cara era grandão, eu me lembro que assim, tudo foi muito cabuloso. Mas enfim, deu pra resolver. Agora vamos pro nosso terceiro e último caso. Sim. Vamos lá. Que eu acho, pra mim, dos casos melhores. E o nosso terceiro personagem, já falei de James Randi, falei de Richard Dawkins. Ele é completamente diferente. Ixi. Ele era um cara que não acreditava em fantasma. Não acreditava em fantasma. Quem que era? E quem é esse Ele querido? queria, sabe o que? Testar todas as histórias. Exatamente. O nome dele era, na verdade Padre Oscar Quevedo, um dos maiores famosos investigadores de fenômenos paranormais na América Latina. E o seu lema era bem simples e bem conhecido. Isso não existe. Um dos casos mais famosos que ele investigou envolvia uma mulher que dizia materializar objetos espirituais. Ela produzia flores, tecidos, pequenos objetos e tudo aparentemente do nada. Durante a investigação, descobriram o truque. Ela escondia objetos feitos de algodão e papel dentro da boca. E depois materializava os objetos. Olha durante que loucura. sessões. Mágica. Ou seja, gente, não era nenhum tipo de espírito, era só um truque de mágica. Aliás, ela foi desmascarada no Fantástico. Olha. Meu Deus, Ederlazil, algum é o nome dela. Ela materializava coisas do algodão. Então, ela tinha uma espécie de um poço de cimento. Vou deixar imagens aí pro pessoal ver. Molhava uma tonelada de algodão e começava a retirar coisas do algodão. De dentro do algodão. Dentro do E algodão. o que eram essas coisas direto? Tinha de tiradas? tudo. Tinha boneca, tinha Pedaços de ossos. flores, tinha até embrulhinhos como se fossem trabalhos mesmo, sabe? Como se fossem patuazinhos ou como se fossem vuduzinhos. Sim. E aí ela entregava para as pessoas. E ela ficou famosa também na cidade inteira, Dona Ederlazil, não lembro. Só que aí um belo dia, de tão famosa que ela ficou, chamou a atenção da Globo e Padre Quevedo foi lá. O Padre Quevedo fez durante 6 meses só, né, parece, o programa, que era incrível. E ele falou pra ela, Dona Ederlazil, eu faço questão, acho que era esse o nome, era um nome estranho, eu faço questão de assistir. Você, por favor, Materializando as coisinhas. materialize. E ele ficou lá, numa distância aqui a gente. Mas ela chacoalhava aquele algodão e molhava o algodão e rezava e gritava, e chorava e não saía nada. Aí uma hora, vocês procurem o vídeo completo, é muito bom. A gente vai mostrar só uns trechinhos, né? Isso, ela levanta as duas mãos com uma espada de São Jorge, que ela planta em cada mão, cruzado sobre o... Aí começa a falar, fazer barulhos e tal, e o Padre Quevedo lá calmíssimo. De repente, ela baixa uma mão com a outra levantada e Doneida surge. Ou ela pegou um osso, não me lembro. E aí o Padre Quevedo explica, isso se chama misdirection, que é uma técnica mágica, que você dá foco numa mão e na outra aparece alguma coisa, porque a outra Sim. mão tá fazendo alguma coisa. Sim. E ele falou, que é uma das frases mais maravilhosas, ele falou, com certeza eu estava embaixo da saia, no ânus. Isso não existe! Isso não existe. pelo algodón
e primeiro levantava as duas mãos, isso que se chama em mágica misdirection, mas depois era só a mão direita e a esquerda estava oculta. Pode tirar qualquer coisa de entre as pernas, do ânus, de qualquer lugar. E aí ficou muito feio pra ela, só que ainda assim, ela hoje tá cheia de gente que acredita, tá cheia de gente indo ainda pro local. E cheia de dinheiro. Não sei, dinheiro pode ser que haja, porque é aquilo, você cobrar diretamente, você tem uma tabela, sei lá, encosto, tanto, amarração, eu acho que fica um pouco feio, mas você falar, eu te ajudo de graça, a pessoa, por gratidão, ela paga às vezes muito mais. Exato, Sim. mas isso faz grande parte da farsa começar falando que não vai cobrar. Porque é bem isso, a questão do Exu, ou até mesmo às vezes tem o doidinho da rua que fala assim, não, vou te fazer um anel e nem precisa pagar. E ele tá fazendo, e quando você vê, Não ele deixa. já dá, e você me dá o quanto você quer depois. Porque depois que já tá feito, ou que ele fala assim, eu achei, sei lá, 40 espíritos na sua casa, aí depois que ele vem com o preço, porque ele já criou a crise na sua cabeça. Exatamente. É aí que ele precisa fazer. A oportunidade foi feita. Antes disso não interessa, porque ele já sabe que ele cobrar por algo que não é palpável, que é espiritual, vai ir pro charlatanismo. Então, primeiro, ele vai te colocar a minhoquinha na cabeça de assim, você não tá bem, eu descobri o que que é. Agora sim, pra tirar se você quiser, eu cobro tanto. Mas Ele cria toda a atmosfera antes, né? Exato, prepara o terreno, né? Exato, que é a mesma coisa da farsa da espada de São Jorge. Primeiro você tem que distrair a sua vítima pra depois você dar o bote. Gente, anel de doidinho do centro e fitinha do Senhor do Bonfim lá no elevador Lacerda, não aceitem, mas nem por Cristo, você Não vai perder aceitem. dinheiro. Não, Exato. agora, né, estão falando por aí que eles, ou aceita ou aceita, né? Que agora tem o bonde da galera da fitinha do Bonfim. Não, né? ali que é gruda ali, quadrilha, tipo, você tá louco. E o método deles é sempre isso. Não, a gente só quer te dar boas-vindas. A partir do momento que o nó foi atado, Acabou. seu bolso já era. Eles Opa, vão ficar bravos se você não pagar. E são Entendeu? pessoas fortes e que lutam capoeira. Olha então só, temos que melhor- lembrar disso. Exato. Então as pessoas médios, falsos médios, eles só não batem, mas eles vão o quê? Sua família vai acontecer alguma coisa, eles vão no psicológico te agredir. Que é pior que bater, né? a pior a frase icônica, né? De teve uma comediante que falava, ela pedia esmolas, né? A pessoa falava, não tem. Ela falava, não, tudo bem pacífico. Não, tudo bem, que Deus te dê em dobro tudo do que você me deu. Uma ameaça ainda. Ali já foi feita a maldição. Gente, vamos. Inclusive, hoje a gente assistiu, acho legal a gente falar, passar uns trechinhos, para um último caso, que também é um caso Sim. famoso do Padre Quevedo, já que a gente está falando dele, que é da casa extremamente assombrada, onde aconteciam coisas muito estranhas, objetos se movendo, barulhos inexplicáveis, coisas que desapareciam. A família acreditava que havia um espírito. E aí o Padre Quevedo investigou e descobriu que o fenômeno vinha de uma menina da própria casa. Ah, lá. E essa menina queria o quê? É o que a família inteira queria, chamar a atenção da mídia. Ela produzia os eventos, ela jogava objeto, criava barulhos, escondia as coisas. É porque o sensacionalismo era o que dava o marketing, era o que fazia as pessoas se engajarem na época, né? E com isso, eles conseguiram captar, né? Porque o padre foi até a casa investigar e colocaram câmeras na casa inteira e conseguiram captar a farsa da menina atacando as coisas, manipulando tudo. E foi desvendado isso tudo no Fantástico, gente. Exato, dá pra ver certinho que a gente viu alguns vídeos antes, que existem as câmeras, os cameramans com a câmera na mão, e a menina, ela fica muito ligada neles, E pra que a voava as câmera não coisas pega. neles até, E né? voava neles, só que ela esperava, eles viraram de costa, ficaram no ponto cego da câmera. O que eles não contavam à família é que eles colocaram câmeras estratégicas na casa, então no cantinho da casa, lugares que eles achavam que tava no ponto cego, mas não tava. Foi captado tudo, hein? Exatamente. Ele pode até ser uma coisa fascinante, Uhum. obviamente, mas muitas vezes a explicação é muito mais humana do que a gente pensava, né? Exato. Fraude. Manipulação. E algo ainda muito mais poderoso, a vontade de acreditar. Exatamente. Porque quando as pessoas querem muito acreditar, até impossível parece real. Esse, gente, é mais um episódio de Cambu Horror Lab. Se você gosta de histórias onde você encontra terror, casos investigativos, siga o nosso podcast e, por favor, compartilhe, porque às vezes a verdade é bem mais assustadora do que qualquer fantasma. E vamos lembrar também, gente, é muito bom também a gente pedir para todos vocês, agradecendo quem está compartilhando, quem está curtindo, quem está seguindo e comentando, e pedindo para vocês ajudarem a gente nesse engajamento. Galera, muito obrigado pela participação e a companhia de vocês hoje. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é
cambu.horrorlab. E o nosso e-mail é cambu.horrorlab@gmail.com. E Cambu, como é que se escreve? Para o pessoal não ter dúvida. Cambu, C-A-M-B-O-O-H. A gente vai mostrar aqui no rodapé, tá É bom? tipo bu de susto. Cambu. E esperamos vocês na semana que vem, gente. Ah, só a mesma coisa. Semana que vem é sexta-feira 13 de novo. Exatamente. Temos episódio especial e novidade aqui. Não será aqui dentro do estúdio. Se preparem, hein? Vocês vão gostar. Tem que assistir. Vai Fiquem de ter olho. terror de verdade! Então até semana que vem, pessoal. Sexta-feira Beijo, 13, beijo, beijo, gente. beijo. Esperamos Tchau. vocês. Beijos.